Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 2 de maio de 2023, nós estamos recebendo o companheiro Lacordaire Fayad, vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, para estar aqui conosco numa roda de conversa. E o tema que ele vai abordar será a Era dos Fenômenos Morais. Nós teremos um tempo de exposição e logo após abriremos para as perguntas. Nós vamos, então, fazer a nossa página inicial, Lacordaire, seguida da prece, e aí passaremos a palavra para você. Hoje a página é do livro Vinha de Luz, escrita pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ver, a imposição da sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Vamos então, nesse momento, unindo os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, focados aqui, nesse instante, nesse momento, para que possamos, ao ouvir a exposição do nosso querido companheiro Lacordaire, dar a oportunidade à espiritualidade benfeitora de nos inspirar através das palavras do companheiro, de nos orientar e de nos curar, se assim for necessário. Agradecemos, Pai, a essa bendita oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas, que possamos, nesse momento, vibrar pelo nosso companheiro, para que ele toque os nossos corações e que nessa noite saiamos daqui com belas e muito relevantes reflexões. Obrigada, espiritualidade amiga, em especial a querida Meimei. Fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Lacordaire, a palavra é sua. Muito obrigada. Ok, Aline. Querida almas e irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e do seu carinho. Quando nós buscamos na Gênese bíblica, nós vamos encontrar um enunciado dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Portanto, nós vamos entender a bondade, a ternura infinita de Deus para conosco. Sendo Deus tudo,
e não precisaria ter nos criado. Mas ao nos criar por amor, ele nos deu para nós mesmos. E além de Deus nos criar e nos doar para nós mesmos, ele vai nos dotar de todos os seus atributos, naturalmente, enquanto criaturas. Nós trazemos conosco os mesmos atributos do Criador, enquanto criaturas. Deus, conforme Allan Kardec coloca na questão número 13 do Livro dos Espíritos alguns atributos do Criador, e confirmando de que nós não podemos saber na realidade quem é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Portanto, Deus, ele é infinito. E qual o atributo correspondente que nós trazemos conosco? Nós somos imortais. Deus é onipresente, onisciente, e nós marchamos em busca da autoconsciência. Mas Deus, além da sua bondade infinita de nos criar a sua imagem e semelhança, e nos dotar de todos os atributos necessários para a nossa felicidade, que a felicidade consiste justamente em nós estarmos trabalhando esses valores em sintonia com as leis divinas. Ele ainda nos dá a abençoada oportunidade de ter conosco a tutela amorosa de Jesus. Este ser incomparável, conforme nos diz Ernesto Renan, historiador francês, que ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Jesus realmente, ele é este homem incomparável. João, no capítulo 8, versículo 58, ele nos coloca. Jesus se apresentando, ele afirma que antes que Abraão fosse, ele já era. O que podemos então deduzir que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para estar tutelando a nossa viagem em busca da nossa angelitude, ou do despertar do nosso Cristo interno, pois ele nos afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Mostrando, portanto, a equanimidade do amor de Deus. Quando Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele coloca que Jesus veio para o seio da humanidade. Podendo ele descer no dorsal de astros, vem na simplicidade da manjedoura, inaugurando para a humanidade a era da humildade, numa mensagem que se intitula A Manjedoura. Ainda coloca mais, é Jesus, quando recebe das mãos amorosas de Deus, poeticamente falando, a terra enquanto a nebulosa, ele vem prepará-la juntamente com toda a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, de engenheiros, para estar nos recebendo. Sempre, no seio da coletividade humana, reencarnaram esses gênios tutelares, mas todos, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes e tantos outros, vieram sob a coordenação amorosa de Jesus. E Jesus, ele veio justamente no período em que a humanidade estava agora preparada para estar recebendo o início, o despertar do Cristo interno. E ele veio, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, como sendo o médium de Deus, trazer a sua mensagem de forma tão fidedigna, a ponto que ele diz: eu e o Pai somos um. Mas Jesus, prevendo a sua crucificação, conforme nos diz João, e perpassando o olhar por aqueles que ali estavam, ele afirma: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador para que fique eternamente convosco. Portanto, nós já podemos deduzir que este Consolador não viria centrado numa persona. Lacordaire só serve para essa encarnação.
Esse Consolador viria centrado em algo que seria eterno. E eterno são as leis e as virtudes. E foi justamente quando Jesus coloca que este Consolador teria como missão recordar aquilo que ele havia colocado e ficaria esquecido, ou trazer novas explicações, orientações, em virtude da nossa infantilidade psicológica e espiritual enquanto humanidade da época. E chega justamente no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte, com um livro de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos. E foi codificado por um grande e eminente pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que teve a coragem de se apagar, sem deixar de brilhar, como Allan Kardec, para que aqueles que buscassem os ensinamentos ali exarados, fosse não pelos seus títulos, sendo ele autor de vários livros, à época, na França, mas pela força das ideias. E chega, portanto, a doutrina espírita como sendo o telescópio ou microscópio, que não veio criar nada novo, mas veio desvendar o mundo que ali existia. Chega a doutrina espírita para reviver o evangelho de Jesus em espírito e verdade, baseado num tríplice aspectos: filosófico, científico e religioso. E veio justamente para auxiliar a humanidade nesse salto quântico em busca da sua elevação espiritual. Allan Kardec tem o cuidado de dizer que a doutrina espírita não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque as luzes que ele oferece, o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, é algo imortal e para todas as nossas vidas. Nós vamos começar, quando vamos refletir na era dos fenômenos morais, buscando num trecho da mensagem Regeneração da Humanidade, extraída do livro Obras Póstumas, de Paris, 25 de abril de 1886. É um resumo de uma comunicação que o codificador teve o cuidado de anotar, dado pela senhora M e T, em estado sonambúlico. A mensagem começa dizendo o seguinte: precipitam-se com rapidez os acontecimentos pelo que já não vos dissemos como outrora. Aproximam-se os tempos, agora dizemos, os tempos são chegados. Suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem um envolvimento geral. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Essa mensagem, ela vem justamente estar nos colocando e nos mostrando que nós estamos vivendo agora este grande momento da madrugada dia de mundo de expiação de provas para mundo de regeneração. E essa mensagem, ela mostra justamente, não esperemos esses fenômenos extraordinários, porque o processo da evolução se dá progressivamente, paulatinamente e de forma muitas vezes silenciosa. Ela diz assim: não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis. E os que vos anunciarem estão a enganar-vos. Olhai em torno de vós entre os homens, e aí é que os descobrireis. Nós viemos de um momento em que estavam dizendo que a partir chegando no ano 2000, tudo seria mudado. O ano 2000 chegou, já estamos em 2023, mas estamos vivendo este fenômeno, como a mensagem mesmo coloca. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas do mundo moral. O velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício
que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem respire. Como já chegou o tempo, uma grande imigração neste momento se opera entre os que habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheio aos sentimentos do bem, delas se verão excluídos porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculos ao progresso. Estamos vendo nesta mensagem que Allan Kardec anota carinhosamente que é justamente o momento em que nós estamos passando. Nós estamos vivendo um momento à semelhança de uma casa que está sendo reformada. Os móveis do quarto estão na sala, da sala estão na área, mas nós sabemos que a reforma ela teve um começo e ela terá logo mais o seu capítulo de encerramento. O que não quer dizer que será paralisada, porque o progresso ele é contínuo. Conforme na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem um cuidado de perguntar aos benfeitores espirituais: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? E aí nós vamos entender, mais uma vez, a equanimidade do amor de Deus subentendido nesta resposta. Quando os bons espíritos dizem que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido desta complexidade que hoje nós trazemos, enquanto o homem e a mulher tecnológicos. Ignorantes da verdade, das leis divinas, deste código moral, que conforme está na questão 621, quando Allan Kardec perguntou onde se encontra escrito a lei de Deus na consciência. E Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, onde estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Portanto, nós vamos perceber também nessa resposta que a cada um foi dada uma missão, ou seja, ninguém reencarnou para mudar o outro. O nosso compromisso reencarnatório é conosco mesmo. E nós temos duas vertentes no nosso processo evolutivo. Nós temos a vertente da horizontal, como diz Emmanuel, nos falando do símbolo da cruz, que está ligado na horizontal às nossas funções, os nossos papéis, o papel de pai, de mãe, de professor, está ligado ao ter, ao fazer e ao estar. E a vertical, que é justamente os valores éticos e morais, que estão ligados ao nosso propósito. E a cada encarnação, nós somos convidados a desenvolver uma virtude mãe, que está coroada de outras virtudes periféricas. Virtudes periféricas não quer dizer que sejam de menor valor. Mas, por exemplo, aqui eu posso ter vindo nessa encarnação para trabalhar de forma mais acentuada o meu propósito, a humildade. O outro, o desprendimento. O outro, e assim sucessivamente. A cada encarnação, nós recebemos um propósito. E nessa questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores colocam aqueles de nós que nos colocamos dóceis a esse chamado, às leis divinas, nós já teremos a felicidade relativa aqui e agora, mesmo no mundo de provas e expiações. Porque diante das leis, ou nós nos aproximamos, ou nós nos afastamos. Não tem como nós estarmos contrariando as leis. Não tem como eu dizer, a partir de hoje, eu não quero mais viver sob a lei da gravidade. Não tem como. Ou nós nos sintonizamos com as leis, ou nós nos afastamos. Enquanto nós nos afastamos, vem a dor e o sofrimento. É por isso que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela coloca: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Caindo por terra, portanto, aquilo que nós muito ouvimos, às vezes, no próprio movimento espírita. Quem não muda por amor, muda pela dor. O que vocês acham? Mudam? Não mudam. Porque a dor, conforme diz o Espírito Lázaro, ela só é o mensageiro. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando do meu pai, da minha mãe, estou culpabilizando o outro, a vida. Estou no campo da revolta.
quando a dor chega e eu entro num processo autorreflexivo, eu me coloco como colocou Jesus: vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, quando eu me humildo, me colocando numa conduta de aprendiz, reconhecendo a minha dor e busco a ajuda, acessando a lei de permissão dos bons espíritos de Jesus, eu vou ter já o alívio para me trabalhar paulatinamente para ter o descanso da consciência tranquila. Então, a pedagogia ou a andragogia divina é o amor. Então, não é a dor que nos muda, o que nos muda é o amor. Portanto, nós estamos vivendo este momento em que o joio e o trigo se faz muito intenso. Nessa mensagem, que Kardec faz esta anotação, assim nos revela. Há muitos dos espíritos que não mais reencarnarão na Terra. E aqueles que hoje aqui se encontram vieram da psicosfera da Terra, que estavam em níveis mais profundos e que estão tendo as últimas oportunidades para estarem se renovando através do maior fenômeno moral, que é a nossa autotransformação. E essa comunicação pela universalidade dos ensinamentos dos espíritos, nós vamos encontrar também no Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, quando os trechos, no capítulo 3, a mensagem de revelação, a comunicação do espírito Orion. Então, ele também coloca, a fim de que o programa seja realizado, este programa da transição planetária, dos fenômenos morais, neste momento, em diferentes comunidades espirituais, aproximam a Terra, irmãos nossos, procedentes de nossa esfera, estão apresentando o programa a que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo às determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. Então, nós estamos vivendo este momento em que muitos desses espíritos que se encontravam profundamente mergulhados na ignorância, da mágoa, do ódio, porque Allan Kardec nos afirma que o mal em si, ele não existe. O que existe é a ausência do bem pela ignorância. Assim como o frio é a ausência do calor, assim como a treva é a ausência da luz. É por isso que Jesus, quando foi na sua crucificação, olhando aquela multidão, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí nós vamos entender na questão 115, quando nós fomos criados simples e ignorantes. Nós temos 3 níveis de ignorância: a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, nós estamos vivendo este momento de muita informação, mas pouco sentimos as informações que trazemos. Por exemplo, muitos de nós conhecemos médicos que fumam. Ele tem a ausência da informação do quanto é nocivo o cigarro, a nicotina, o alcatrão e etc. Não, mas falta ali o esclarecimento do sentir, o conhecer a verdade, sentir a verdade, para vivenciar a verdade, que são as leis. Aí o que acontece? Vem a dor, um câncer de garganta. Aí naquele momento nós passamos por um choque e começamos a refletir. Então a dor, ela chega como sendo uma mensageira, nos convidando a desenvolver a virtude do aprendiz, que aliado ao discernimento e à humildade. Então, o Espírito Orion coloca justamente isso, que está dizendo que todas as comunidades seguirão grupos espirituais preparados para estar fazendo um trabalho de disseminação, de difusão deste programa que Jesus nos traz, comunicando principalmente, quando ele diz, nas instituições espíritas sérias, e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Veja que Filomeno de Miranda coloca que instituições sérias, porque há muitas daquelas instituições que nós falamos sobre Jesus. Nós
pregamos sobre Jesus, mas muitas vezes estamos distanciados da essência do seu ensinamento. Como diz Emmanuel no livro Amor e Sabedoria, ele diz assim: já cansado de viver o cristianismo sem o Cristo, pedi uma oportunidade renovada e vi descortinar na tela da minha alma um país banhado pela configuração do Cruzeiro do Sul. E veio como o padre Manuel da Nóbrega. Então, muitos de nós somos aqueles que viemos de viver o cristianismo sem o Cristo. Como diz o Espírito Joana de Anjos no livro Após a Tempestade, a última mensagem, labor em equipe. Então, ela diz que muitos de nós que hoje nos encontramos nas hostes doutrinárias do Espiritismo, somos aqueles que Francisco de Assis rogou a Jesus uma oportunidade renovada e saiu nos arrebanhando para que pudéssemos reencarnar com o compromisso de nos auxiliar no nosso processo da autotransformação, mas sendo albergado por este guarda-chuva da doutrina espírita. Há uma mensagem muito interessante em que Allan Kardec coloca justamente as fases de desenvolvimento do Espiritismo. Então, ele diz, justamente está na Revista Espírita, de setembro de 1858, e dezembro também de 1863, ele diz que o Espiritismo passou por várias etapas. A primeira foi o da curiosidade, na qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. Ele está se referindo desde o fenômeno de Hydesville, de 1848, que quando chega na França, ele começa, então, o fenômeno das mesas girantes. Quando ele é convidado pela primeira vez pelo senhor Fortier a assistir esses fenômenos, ele, muito ocupado, disse: olha, isso é muito comum. Empresta-se o magnetismo à mesa, ela pode girar, ela pode movimentar, porque é um ser inanimado. Mas logo depois, o senhor Fortier, que era um magnetizador, diz: professor Rivaio, as mesas não somente bailam, mas como também agora responde às perguntas daqueles que lá estão. E ele vai a primeira vez na casa da Madame Prené-Maison. E quando ali todos perguntavam de formas banais, ele pergunta de forma mental: o que é que está por trás deste fenômeno? E a mesa responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na terra. Pode nos chamar os espíritos, como lhes aprover. E dali sai agora o professor Rivaio, juntamente com um grupo de pessoas sérias, e vai pesquisar este fenômeno. E logo depois, diante de um profundo tratado de filosofia e de religião, ele traz a lume o Livro dos Espíritos. Então ele fala da segunda fase, que é a fase da observação, no qual entramos em que podemos chamar também o período filosófico. No período filosófico, ele é marcado pelo aparecimento do Livro dos Espíritos, onde tem toda a síntese da doutrina espírita. Ele vem justamente trazer de volta essa reflexão profunda, desbancando o Deus antropomórfico. Mas esse Deus, como já disse Einstein, o homem só pôde desvendar o cosmos graças às leis pensantes, pulsantes que regem o universo. E muito antes de Einstein, quando Allan Kardec pergunta que é Deus, não quem é Deus, porque o próprio verbete diria que era alguém de uma forma antropomórfica, forma humana. Ele diz: que é Deus? E ele responde: inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Então a doutrina espírita, nesse período filosófico, ganha já uma divulgação muito maior. E logo depois entra o terceiro período, que é o período religioso, no qual o espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. E, sabiamente, Allan Kardec, ele vai buscar não os aspectos históricos da vida do Cristo, porque isso é de menor importância, mas foi buscar a vida deste maior terapeuta da humanidade, que é Jesus. Os seus feitos, a sua coerência, a congruência do que ele falava, ele fazia, que penetrava na dor de cada criatura que o buscava, e a cada um, num processo individualizado,
mas permeado de um profundo amor, ele conseguia atender a todos nos seus encontros terapêuticos e passando dessa mensagem profunda do amor, quando ele sintetiza dizendo: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec nos fala do quarto período, que é o da influência sobre a ordem social. Então ele diz: a humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Pensando nessa mesma linha de pensamento, nós vamos encontrar o grande poeta baiano dizendo que a humanidade é a somatória de todos nós. Então, é a partir de nós é que nós vamos realmente ter a oportunidade de auxiliar no coletivo. Vejamos Mahatma Gandhi, um homem, pela força das ideias, da não violência, conseguiu libertar a Índia do maior exército da época, que era o exército britânico. Então vejamos a força das ideias e da mensagem do Cristo. Há uma mensagem muito interessante também do espírito Eurípides Barçanufo, esse apóstolo sacramentano, que foi justamente um dos grandes propagadores da mensagem espírita no Triângulo Mineiro. Então ele diz numa mensagem que se intitula, dizendo o seguinte: a primeira era da revelação espírita trouxe, através das mesas girantes, a comprovação da imortalidade da alma, e em provas patentes irrefutáveis. Homens do pensamento e da razão quedaram suas incredulidade ante as manifestações mediúnicas, os fenômenos de materialização, as leis que desafiavam as próprias leis da gravidade, demonstrando que aí existia uma força, além da conhecida pela ciência, porém uma força da própria natureza. Esta primeira fase revelou o brilhantismo do raciocínio lógico, do pensamento que hoje serve de base para as instruções que embasam o corpo doutrinário do Espiritismo. Depois, as manifestações intelectuais, demonstrando uma comunicação profunda entre o mundo espiritual e o mundo corporal, logrando sucessos ainda não alcançados e catalogados por quaisquer pesquisador atento à humanidade. Essas conquistas vieram pelas mentes, pelas mãos e pelas vozes de inúmeros trabalhadores da mediunidade, demonstrando que a vida causal permanece depois do túmulo, prosseguindo pulsante a inteligência, o sentimento, a saudade e o amor, e que revela o trabalho incessante dos espíritos atuando na vida material, bem como os reencarnados, influenciando o mundo espiritual. E aí vamos perceber que realmente é com o advento da doutrina espírita que nós vamos ter essa certeza de que a morte ela não é o fim, como o nascimento não é o começo. Então nós estamos vivendo este momento desse resgate do espírito imortal. E ele diz assim: foi a era da conexão, da comunicação que ainda estamos vivendo. Nessas duas fases, o Espiritismo conseguiu demonstrar, sem dúvida, seu conteúdo nobre, sua força moral, seu trabalho para a transformação da humanidade, a sua contribuição para com o pensamento filosófico, religioso, científico, porquanto a mediunidade, porta aberta de ascensão a todas as criaturas que necessitavam dessa máxima, que é a imortalidade, para poderem tornar suas vidas com muito mais sentido e muito mais direção responsável. Porque é com a doutrina espírita que nós temos a comprovação da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da existência do espírito, que vem justamente estar nos trazendo essa certeza. Como já dizia Sócrates, nós, enquanto seres pensantes, somos viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Ninguém mora na rodoviária, ninguém mora no aeroporto. Tem gente chegando, tem gente saindo. Então, essa é a mensagem que a doutrina espírita nos traz. E Eurípides prossegue: mas agora não será pelos fenômenos nem pelas manifestações materiais
que os espíritos buscarão trabalhar nos corações das criaturas. Veja o detalhe que ele nos diz. A nova fase do espiritismo será através dos espíritas, da conduta, do trabalho de humanidade e de humildade. Agora será através da exemplificação, o maior fenômeno espírita, que esta nova fase se abre e serão aos espíritas que compreendem a lei de amor, a necessidade de demonstrarem não mais com raciocínio apenas, mas com gestos silenciosos de todos os dias, na força da fé vibrante, que não cede ante as imposições do mundo, com suas propostas transitórias e efêmeras. É claro que este fenômeno não é da agora. Nós hoje herdamos desde os primórdios daqueles que deram testemunhos nos circos e se entregando às feras. O circo hoje tem uma outra dimensão, chamada sociedade. Nós estamos vivendo, olha o que está acontecendo com a Ucrânia, por exemplo, essas situações dos talibãs. Nós estamos vivendo um momento de grande conturbação sociocultural, de conturbação sociopolítica, mas por tudo, como está lá em Renúncia, Alcione diz a Carlos, que é um dos personagens, por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreja, Jesus está no leme. E Eurípides prossegue na mensagem dizendo: o Espiritismo logrará e culminará sua verdadeira destinação através das almas que se entregarem para a regeneração de si mesma, auxiliando a regeneração do mundo. Seremos nós, meus irmãos, as novas mesas girantes, seremos nós os novos livros psicografados, seremos nós as novas manifestações de materialização do amor de Deus na Terra. Por isso, abramo-nos sem receio à força deste poder cósmico, não temendo se a voz dos outros quiserem falar em brados contra o nosso trabalho, quiserem atirar-nos na lama ou apontar as pedras contra nós. Seremos nós hoje os novos filhos do Calvário. Não temamos se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento, a compaixão, recebermos, ao invés da compreensão e da amizade, os petardos da maledicência, da angústia contida nas almas que invejam ou que sofrem ainda as debilidades em si mesmas, por não conseguirem despertar a luz por vontade própria. Abracemo-nos uns aos outros numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem encontrar ainda em fenômeno que só há 2000 anos na Terra teve notícia, em grande coletividade, que foi a vinda de Jesus e a renúncia dos cristãos. Vejamos que Eurípides Barçanufo, ele vem nos falar daquilo que ele deu testemunho. Segundo Chico Xavier, numa conversa informal, ele coloca que lá no livro Ave Cristo, Rufus, aquele que, por ter abraçado a proposta do Cristo, ele, por não abjurar o Cristo, ele foi ali, teve a sua família vendida e foi colocado, amarrado no cavalo e lançado ao pasto, vivo. Rufus já era esse espírito que viria depois, como Eurípides Barçanufo. Então, desde o ano de 250, ele já vinha dando testemunho ao amor de Jesus, como sendo um verdadeiro fenômeno moral para todos nós. E ele encerra essa mensagem dizendo: entendamos que este é o momento da nossa nova revelação e será através das arenas silenciosas, dos coliseus invisíveis, que confiantes falaremos novamente pela conduta e somente pela conduta a voz eterna. Ave Cristo. Aqueles que te amam dão a vida por ti. É uma mensagem psicofônica na reunião da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de janeiro de 2010, pelo nosso amigo Áfalo Stefanini.
Portanto, esse é o momento que nós somos convidados a nos trabalhar. E encerrando a nossa exposição, há uma outra mensagem extraordinária do Espírito Militão Pacheco. Está no livro Espírito da Verdade. São mensagens de espíritos diversos, por Chico Xavier e Valdo Vieira. É do capítulo 18. Militão Pacheco, nessa mensagem que se diz assim, o Espiritismo pergunta: meu irmão, não te permita impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti. Mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. E quando Jesus coloca cada um conforme as suas obras, nós estamos mergulhados nessa vestimenta física, que conforme na questão 200 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se o espírito tem sexo, os espíritos respondem morfologicamente não. Ora, nós reencarnamos num corpo feminino, ora, nós reencarnamos num corpo masculino. Então, o nosso corpo tem tudo a ver com a nossa programação espiritual e também obedecem também à nossa herança das nossas conquistas espirituais ou muitas vezes dos nossos desatinos. Então, Militão Pacheco prossegue: já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na roda dos milênios. Tua mente já possui, nas criptas da memória, recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Ou seja, nós já estudamos lá naquela biblioteca de Alexandria, nós já passamos pelas grandes universidades do Velho Mundo e hoje estamos nessa oportunidade renovada para podermos, albergados pela doutrina espírita, estarmos revivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, primeiro para conosco e nos convidando a nos tornarmos fenômenos morais, como nos disse a mensagem. E Militão Pacheco prossegue dizendo o seguinte: já viveste, aliás, ele diz assim, teu perispírito já se revestiu com porções de matéria de todos os continentes. Olha aí, já viajamos com o de Sócrates na linha do tempo. Ó. Tuas irradiações através das roupas que te serviram já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria no plano terrestre. Ou seja, nós já ocupamos os cargos mais elevados da sociedade, como também já tivemos a oportunidade de reencarnarmos nas experiências mais humílimas, mais humildes necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu adoro filme de época. Olha, quando eu vejo aqueles salões, quando eu ouço a valsa, eu me encanto, parece que me transporta. Eu disse, não, parece não, é realidade. Porque ali são as reminiscências do passado, nos convidando a refletir no hoje. Então, Militão Pacheco prossegue dizendo, tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Eu tenho um amigo que ele estava reclamando de um determinado cidadão da área da política, e numa revolta muito grande, quando o benfeitor espiritual que o assiste no auge da mágoa, da revolta, meu filho, o que está ali acontecendo? Diz, o senhor não está vendo o que está acontecendo e tal, olha esse cidadão, assim, e foi diz, você está revoltado, não é? Esqueceste que você também, outrora, estava na mesma posição. E essa sua indignação é porque você ainda não lhe perdoou das suas experiências menos felizes de outrora. Hoje você está em regime de arrependimento, mas ainda trazes na tua alma as lembranças do passado que se faz gritante, lhe convidando a agir com indulgência com você e com indulgência também com quem você convive, como este amigo. É um filho de Deus que amanhã
estará sendo um futuro dirigente de uma galáxia, quando realmente despertar o seu Cristo interno. Portanto, busque se humildar, te acolhas e busque o refúgio da oração por ti e por aqueles a quem você ainda revolta com as atitudes que não lhe pertencem. Naquele momento, o amigo disse que agora, qualquer momento que ele se vê, ele busca orar por ele, sabendo que ele também já passou por aí. É o que Militão Pacheco coloca. Ele diz: tuas energias genéticas e afetivas já plasmaram corpos nas configurações morfológicas de todas as raças. Veja, nós já passamos, então não tem por que termos preconceito, racismo. Nós já morejamos e já passamos por vários continentes, por várias raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Então, hoje nós estamos sendo convidados, nas nossas exposições, no nosso trabalho doutrinário, estamos trabalhando para nós. Certa feita, ouvindo um amigo que ele disse num seminário: quem é que trabalha para Jesus? E levantaram a mão e disse: todos estão desempregados. Porque ninguém trabalha para Jesus. Jesus não precisa do nosso trabalho. Agora, quem trabalha com Jesus? Aí todos nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos para nós com Jesus. Então, nós trabalhamos para nós na nossa autotransformação moral com a Casa Espírita, no movimento espírita. Então, Pacheco prossegue dizendo: teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de som e linguagem existente no mundo. E é verdade, nessa mensagem após a tempestade, e que se intitula Labor em Equipe, Joana de Ângeles nos coloca, depois de um longo período de sofrimento no mundo espiritual, nós pedimos oportunidades renovadas em várias situações para que pudéssemos adquirir créditos para logo depois reassumir os compromissos onde nós falimos. E é o que Militão Pacheco coloca: olha, teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas, teu paladar já banqueteou abusivamente nos acepípetes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas construídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimento e morte. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Olha como Militão Pacheco encerra a mensagem. Se já fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não tenhas necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria, gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. E é verdade. Quando Allan Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação, provas e expiações. Nós temos a necessidade da reencarnação porque é o espírito de volta ao palco da vida. E como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, normalmente com os mesmos atores de outrora, mas com papéis trocados, para que possamos aprimorar moralmente. Ele diz assim, Militão Pacheco: vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama, trabalha e serve. Agora aqui ele faz um trocadilho muito interessante para todos nós. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e infiéis à infidelidade, esquecido de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar moralmente, espiritualmente. Perante o bem,
quase sempre, temos sido somente constantes nas inconstâncias e infiéis à infidelidade, esquecido de que tudo se transforma, com exceção na necessidade de nos transformarmos moralmente. Militão Pacheco. Que Jesus prossiga nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Gratidão. Gratidão é nossa pela exposição. E agora nós vamos deixar em aberto nossos companheiros que estão acompanhando virtualmente, os amigos que estão aqui, alguma pergunta, algum comentário? Sabe aquelas perguntas que vêm durante o nosso estudo? Agora é a hora. Eu estou tranquilo, porque se eu não souber, a Aline vai responder com tranquilidade. Eu guardei todas para hoje. Que bom. Olha, eu vou dar o pontapé inicial, porque a Lacordaire falou bastante, né, baseado aí nesse texto do Militão Pacheco, maravilhoso, né? É Aliás, verdade. sobre a questão do planejamento reencarnatório. Não há muitas semanas atrás, no nosso grupo de estudo, surgiu essa conversa sobre o que é planejado, os grandes eventos, os fatos diários, e aí fazendo um link, né, com o planejamento reencarnatório, com essa evolução moral, e aí com as palavras do Pacheco, né, de todas essas existências, todas essas experiências aí que nós vivenciamos. Então, mais especificamente, Lacordaire, sobre esse planejamento, né, grandes eventos, fatos diários, corriqueiros, e a ligação deles com essa nossa evolução moral. Obrigada. Certo. Então, nós vamos buscar uma mensagem do livro Dias Felizes, é da editora Espiritizar, tem no site da FEB, também da Federação Espírita do Mato Grosso, pelo Espírito Honório, que é um benfeitor espiritual, que Joana de Anjos apresenta no outro livro também, Vozes Alerta, e ela diz que ele é um daqueles benfeitores dos primórdios do cristianismo que hoje volta para estar nos ajudando a refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mas tem uma mensagem lá, neste livro Dias Felizes, que se intitula Contratos Espirituais. E este benfeitor amigo, ele nos coloca que todos nós possuímos, ligados generosamente aos nossos corações, espíritos tutelares que já alcançaram a excelsitude do amor. A gente veja que no livro Ave Cristo, que também o Quinto Varro ali é o personagem, é o nosso Dr. Bezerra, né, que volta hoje como Dr. Bezerra, ele vai em busca de uma alma querida, né, porque para levá-lo ao Evangelho do Cristo, né? E o Espírito Honório, então, ele nos coloca que esses benfeitores espirituais que já alcançaram essa altitude do amor, eles tutelam a nossa viagem evolutiva. E muitos deles, além de nos reunirem para o nosso planejamento reencarnatório, fazendo uma leitura das nossas vidas passadas, das nossas conquistas, e eles também colocam o crédito deles, aqueles que não possuímos créditos para reencarnar, e para que nós possamos reencarnar, e com o compromisso também de estar tutelando a nossa caminhada. Então, ele coloca que, nesses contratos espirituais, além do nosso programa, que o programa está ligado aos diversos papéis que nós recebemos. No programa, nós podemos ser substituídos. Por exemplo, há no contrato espiritual já uma programação que eu estaria trabalhando também nas atividades doutrinárias, além da profissão, do papel de pai, papel de mãe e assim sucessivamente. No programa, nós poderemos ser substituídos. Por exemplo, se eu deixar de ser voluntário na casa espírita, que me dá a oportunidade do trabalho, porque eu é quem preciso, nós é quem precisamos do trabalho, nós não estamos fazendo favor à casa espírita, pelo contrário, ela que está nos fazendo favor, nos dando a oportunidade do trabalho.
nós também somos convidados a desenvolver o nosso propósito. O propósito ele está ligado diretamente à virtude que nós somos convidados a desenvolver. Então, a humildade, o processo do autoacolhimento e assim por diante. No propósito, ele é pessoal, intransferível e não tem como alguém fazer por nós. Vamos dar um exemplo prático. Estávamos, eu e minha esposa, encostamos o carro na porta de um supermercado, era uma compra rápida, foi à noite, quando eu vi que um lixeiro, né, juntando ali aos sacos de lixo para que logo depois o caminhão viesse, ele foi para debaixo de um luzeiro, tirou de uma bolsa de um embornal, uma bolsa de tecido, um livro grosso, e abriu e começou a ler. E eu desci e fui perguntá-lo, boa noite, como é que você chama? Armando, você está lendo este livro? Não, eu estou estudando. Ah, mas você faz medicina? Porque é um livro de medicina, é um livro de fisiologia. Eu disse, não. Eu encontrei esses 5 livros. Encontrei de anatomia, fisiologia, e foi falando na porta de uma república perto da universidade. E é tudo que eu queria. Mas eu chego a sonhar fazendo cirurgias. E eu fui e disse, mas por que você não faz medicina? Disse, porque eu não tenho condições. Aos 18 anos, eu engravidei minha esposa, que tinha 14 à época, e os pais foram assassinados na boca de fumo, e ela morava com os avós, e eu não podia abandoná-la. Vejamos aí o que é a consciência, como está lá na questão 115, né? Na questão 621, que é onde está escrito as leis de Deus, e Emmanuel diz que é a voz de Deus dentro de nós. Então, ele já reencarnou com esta consciência, olha a responsabilidade. E aí ele foi e disse, quando meus filhos nasceram, eram gêmeos, e um totalmente entrevado, o outro surdo e mudo com comprometimento motor. Eu trabalho durante a noite, cuido deles durante o dia, minha esposa trabalha durante o dia, cuida deles durante a noite. Agora eu pergunto, Deus errou? Nosso Senhor errou? Os benfeitores erraram no planejamento do Armando? Agora, médico tem compromisso com qual área? Não é a área da saúde? E o lixeiro, qual é o compromisso dele? Qual é a área de compromisso? Também não é a área da saúde? Quem é o Armando? Senão aquele ex-médico. Porque não tem médicos fazendo aborto, com raras exceções. Não tem médico fazendo cirurgias desnecessárias também, com raras exceções. Quem são os filhos do Armando? Quem é a esposa? O Armando ele estava num programa reencarnatório de provas, porque ele poderia ter abandonado a esposa, abandonado os filhos. A esposa também. Mas e os filhos? Estavam em expiação. Então, nós vamos ver o programa, ele está muito bem elaborado, porque, como diz Emmanuel, nenhum aperto de mão é por acaso. O bem não tem vencimento. E tudo aquilo que nós fazemos de bem é pela eternidade. Então, acaso e milagre não existem. E a doutrina espírita nos mostra isso. O que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Então, é um programa muito minucioso e muito bem elaborado na nossa reencarnação. Por isso que o Espírito Joana diz assim, floresça onde Deus lhe colocou. Então, nada de reclamar do calor, nem do frio, nem da esposa, nem do esposo. Por quê? Ninguém está com quem está, onde está, por acaso. Obrigada, Lacordaire. Nós temos uma pergunta aqui da Elaine. Como ajudar os que estão iniciando na doutrina a manter o entusiasmo, a perseverar no estudo, em meio aos nossos problemas do dia a dia, num mundo em que nos faltam horas para dar conta de tudo? Muito bem. Na verdade, não falta horas, né? Porque nós temos 2 tipos de tempo, o tempo cronológico e o tempo psicológico. Então, muitas vezes eu posso ter tempo de relógio, mas se eu tenho uma mente
viciada, que muitas vezes fica na fazerção de coisas, que é a síndrome de Marta e Maria, né? Então, quando Jesus foi à casa das irmãs de Lázaro, então Marta queria que Maria deixasse aquele momento do diálogo com Jesus e fosse ficar fazendo as coisas de casa. E Jesus, naquele momento, ele nos ensina nessa passagem, você saber priorizar o seu tempo. O que é importante? O que é urgente? Então, o que realmente é essencial e o que é superficial? Então, Marta estava na fazerção de coisas, o padrão de muitos de nós, que ficamos numa fazerção de coisas para fugir do trabalho que dá de cuidar de nós mesmos. Porque é muito trabalhoso cuidarmos de nós, cuidarmos dos valores do espírito imortal. E ficamos muitas vezes nessa fazerção de coisas e nós não temos o tempo. Às vezes temos até o tempo de relógio, mas não temos o tempo psicológico. Ficamos num padrão de pós-ocupação e pré-ocupação e saímos do aqui e agora. Então, essa é uma questão do tempo. E é uma pergunta muito boa para que nós possamos refletir junto. A outra questão, como auxiliar com entusiasmo? A doutrina espírita, por excelência, é a doutrina do entusiasmo. O entusiasmo está ligado diretamente ao saber onde eu estou e onde eu quero chegar, quem eu sou. Então, o papel da casa espírita, ela tem um trabalho como sendo um fenômeno moral. É nós sabermos que aquele que está chegando na casa espírita, muitas vezes na condição de um assistido, mas ele é um futuro dirigente de uma galáxia. É você ver além das próprias necessidades dele e passar para essa criatura os valores que que a doutrina espírita nos oferece, essa certeza que nós estamos num corpo físico, mas nós somos mais do que o que nós pensamos, nós somos muito mais do que nós sentimos, nós somos muito mais do que nós fazemos. Quem nós somos? Um filho de Deus, herdeiro do universo, um espírito em processo de evolução, e que não estamos no lugar nem com quem estamos erradamente. Estamos na oportunidade abençoada de nos trabalhar moralmente nos nossos valores espirituais. Então, a grande proposta da Casa Espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Em nenhum momento Jesus tratou qualquer daqueles que o procuravam como coitadinho, como incapaz. E ele, a todo momento, ele ajudava as pessoas a saírem de um padrão de comportamento para um padrão de atitude. Qual que é a diferença? E às vezes nós nos perguntamos, você é uma pessoa de atitude ou uma pessoa de comportamento? O que é uma pessoa de atitude? O que é uma pessoa de comportamento? Por exemplo, a pessoa de comportamento é aquela que tem um padrão de ficar sempre reclamando. E Joana de Ângeles diz assim, a queixa e a lamentação, ela ocupa o lugar do pensar responsável. A pessoa de atitude, ela se vê dentro das situações desafiadoras e ela pergunta, por que estou nessa situação? O que a situação quer me dizer? Como eu posso agir? Porque eu quero, eu mereço, eu me amo, eu posso me dar o melhor. O universo é pródigo em oportunidades. Então, pessoas de atitudes é o que a doutrina espírita nos ajuda a entender. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é a forma, um meio prático, para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem. E Santo Agostinho nos dá a resposta. Logo depois ele dizer, um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. Mas Kardec, o pedagogo por excelência, ele vai esmiuçando as perguntas para que nós possamos colocar de forma muito prática. Porque a doutrina espírita, ela não é de teoria. Como o amor não é teoria, o amor é prática. Então a doutrina espírita, ela é da prática. Primeiro, do alto amor, para que nós possamos exercitar o alto amor, amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, nós. E lá então ele diz assim, fazei como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações. Passar em revista não é autocrítica, não é autocensura. Passar em revista é como se você estivesse vendo um álbum de fotografia. Interessante, olha, aqui eu errei. O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso fazer diferente? Então é passar justamente esse entusiasmo de que todos nós somos capazes, potentes, amorosos, porque todo poder ele é autoconcedido. Fazei como eu fazia.
Então, é o que Santo Agostinho coloca. E Jesus diz assim, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, mostrando o quê? Todo poder é autoconcedido. Agora, nós temos todo o poder do mundo. Sobre quem? Sobre nós mesmos. Qualquer coisa fora disso é ilusão de controle. Ninguém muda ninguém. A gente pode oferecer ajuda para que o outro possa se mudar. Isso é o fundamental. Obrigada. Uma pergunta aqui. Eu vou virar a câmera, vamos ver, né? Se você consegue ouvir daí, tá bom, Lacordaire? Tá bem, obrigado. Que está no online. Aí é o nosso radialista. Olá, Oh, que beleza. pela exposição. Em Obrigado. primeiro lugar, sobre a evolução moral, que faz parte do cerne da discussão, eu sou muito novo na doutrina, estou aprendendo, começando bem agora, e me permiti fazer uma comparação, enquanto ouvia a tua explanação, sobre os conceitos morais de outrora e os de hoje. E eu tento olhar o copo mais cheio do que mais vazio, na maioria das vezes, mas me permito me desanimar, às vezes, quando a gente vê como é que a gente tratava as questões morais de lá de trás. Eu não sei se hoje, por conta de mídias sociais, de uma comunicação fluente muito aberta, que expõe a gente a todo tipo de coisa, eu vejo, às vezes, eu tento não ser negativo, mas eu vejo uma regressão moral. Eu não sei se isso é uma visão particular distorcida minha, é parte da minha pergunta, ou se essa doutrina a gente tem realmente que trabalhar forte nela para que esses preceitos, que são tão lindos, são tão bonitos e fazem parte, eles se esparramem mais eficientemente no mundo, né? Ou seja, eu sei que a gente tem que olhar para a gente, mas se a gente conseguir ajudar alguém nos aspectos morais, tal como me ajudaram a estar aqui hoje, por exemplo, né? Se isso não tem a ver com o nosso papel, o nosso trabalho também. Muito bem, vamos pegar um pensamento de Mahatma Gandhi. Seja você a paz que você busca no mundo. Nós vamos ver que os grandes acontecimentos da humanidade partiu primeiro do indivíduo para o coletivo. O exemplo maior é Jesus. Veja, saiu de uma aldeola e não tinha internet, pegando pescadores. Então, onde estava a essência da mensagem? Na coerência tanto do propagador e a fidelidade à mensagem. Então, ele colocou com base nas verdades. E as verdades, elas são universais. Elas são atemporais. Então, você tem razão em um ângulo, porque Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um item que fala o ponto de vista. Uma pessoa está vendo a casa de um lado, ela é azul. Outra pessoa está vendo do outro lado, vê que a casa é amarela. Mas alguém viu a casa azul, amarela, e diz assim, olha, dentro da casa ela é verde. Quem está com a verdade? Todos estão com a verdade. Agora, quando você leva essa interpretação para a lente da doutrina espírita, você vai entender que o mundo hoje está muito melhor. Porque a época de Jesus, a pessoa valia mesmo que um burro de carga, dependendo do seu nascimento. A mulher não tinha um espaço à sociedade. Hoje nós estamos vivendo momentos que também há muita brutalidade, porque muitos espíritos estão reencarnando, por exemplo, os talibãs e assim por diante. Mas você vai ver que nunca se falou tanto de amor como nos nossos dias. E quando nós entendemos que nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação, nós estamos vivendo a madrugada dia, de mundo de expiação e de provas para mundo de regeneração, onde haverá a maior predominância do bem do que do mal. Nós ainda estamos vivendo esse momento.
Então, o joio e o trigo está muito misturado. Então, dependendo do ângulo que nós olhamos, nós vamos dizer que está muito pior. Mas se você for olhar dentro de um ângulo da visão espírita, porque aquele que hoje está desfazendo, destruindo, causando todo o tumulto, ele vai voltar. Depois de ter resgatado com ele mesmo, volta agora para estar refazendo aquilo que antes ele tumultuou. Isso é da lei. Por isso que Jesus disse, a cada um conforme as suas obras. E quando nós passamos a entender, como Allan Kardec coloca na parte 3ª do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, a lei de fraternidade, são conjuntos de leis, e ele fala da lei de destruição. Jesus sintetizou dizendo assim, é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele que faz por onde escândalo venha. Então, ainda nós estamos vivendo um momento em que o escândalo está presente no seio da coletividade humana. Mas Emmanuel também diz assim, existem injustiças, mas não existem injustiçados. Nós fomos fazer uma palestra para o pessoal na Suíça. E ao término da palestra, um cidadão foi e perguntou, mas como é que pode, olha, vamos pegar, por exemplo, o Brasil, um país tão rico, um país que um pessoal fraterno, um pessoal ordeiro, mas, de repente, é um país altamente corrupto. Como é que pode ser? Se pode, porque os países funcionam como laboratórios de Deus. Onde nós estivermos, como estivermos, estamos no coração de Deus. Assim como o lar é a célula máter da sociedade, a cidade, o Estado, o país, são laboratórios divinos. Então, espíritos belicosos não vão reencarnar onde não tem guerra. Espíritos desonestos, por exemplo, que se encontram no Brasil ainda com essa falha moral, são espíritos que vieram de outros países onde estão já mais avançados. Então, nós somos espíritos viajores do tempo, ou vamos reencarnar onde tem a necessidade para o nosso aprimoramento espiritual. Então, se nós formos ver, nós estamos vivendo um mundo muito melhor, em todos os aspectos, mas ainda estamos convivendo na necessidade de cada um de nós estar nos autorresponsabilizando, nos autoconscientizando, porque é através de cada um de nós que nós vamos ajudar o mundo a melhorar. Sintetizando tudo isso, eu faço uma pergunta. Quando a flor produz o perfume dela, ela está pensando em quem? Nela. E ela não sai fazendo alarde. Ah, produziu perfume. Porque ela está inserida dentro da lei de sociedade, da lei de solidariedade. Vem a irmã brisa, ou o irmão vento, faz o que com o perfume dela? E espalha. Da mesma forma, vou perguntar, para que nós usamos desodorante? Agora, você não tem como pedir quem está do seu lado desfruta do cheiro gostoso do seu desodorante. Assim também é a nossa energia mental. Quando você muda, você também está ajudando aqueles que estão à sua volta, com a sua energia, a mudar também. Este é o processo. Ninguém muda ninguém. Como já disse Gibran Khalil Gibran, né? No livro Profeta, ninguém muda ninguém e ninguém é de ninguém. Fala de novo, Alexandre. Obrigado. Eu que agradeço com carinho. Obrigada. Mais alguma pergunta? Sim, tem uma aqui da Leila. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, como está? Bem, obrigada. Gratidão. Você falou que terão espíritos que não reencarnarão mais, né? Sim, é verdade. Então, assim, pensando no processo evolutivo, na hierarquia espiritual, eu tenho uma dúvida. A gente sabe que quando, dentro do processo normal, né, seres errantes, né, a gente encarna novamente para corrigir determinadas coisas. Certo. E os que não encarnam, eles também vão continuar no mundo espiritual, no seu processo evolutivo, correto? Correto. Né? E a grande esfera, né, a hierarquia mais alta, que certo. são essa é a minha dúvida, que são espíritos que nunca encarnaram, que já vieram com essa determinação, tem processo evolutivo também. Então, como nós somos seres tão errantes, eu tenho realmente dificuldade de entender essa supremacia, entende? Entendeu? Certo. Ok. Então, veja, olha,
Então, não há nenhum espírito que alcançou a evolução espiritual sem reencarnar, porque a reencarnação é uma lei divina. Então, há mundos menos evoluídos e há mundos mais evoluídos. Por exemplo, Jesus, ele reencarnou em outros mundos para chegar à categoria de espírito crístico, certo? E quando eu disse que há espíritos não reencarnam mais, na Terra, porque a Terra está mudando, assim como nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz. Quem não leu, vale a pena ler este livro. O Emmanuel faz toda a trajetória da evolução da humanidade. Nós tivemos na Terra os capelinos, vieram de Capela, que faz parte da constelação de Colcheiro. Capela alcançou uma evolução espiritual que aqueles espíritos que moralmente já não alcançaram a evolução do planeta foram convidados a vir para um mundo primitivo, que era a Terra à época. Então, foram aqueles que ajudaram na mumificação dos corpos, na irrigação do solo, na construção das pirâmides, né? E aqueles espíritos que já elevaram, voltaram para a Capela. E aqueles de nós, aqui estamos porque nos tornamos rebeldes diante das oportunidades. O fato é que a evolução se dá em todos os reinos. Tá? Então, nós vamos pegar poeticamente Leon Denis, quando ele diz assim: o espírito nasce no mineral, nasce no mineral, ressona no vegetal, agita no animal e acorda no hominal. Na verdade, não é o espírito, é o princípio espiritual, certo? Então, a energia também evolui. Por exemplo, você vai pegar, Kardec dá o exemplo da planta, por exemplo, a dionéia, as plantas carnívoras. Muitos de nós conhecemos aquela planta dormideira, quando você bate nela, ela faz um movimento. O que é isso? Não é um futuro princípio de um sistema nervoso? Então, a evolução, por exemplo, você pega na tabela periódica de Mendel, o elemento mais simples é o radioativo. Também a evolução ela se dá em mundos mais elevados. Por exemplo, há animais que saem da Terra, vão também para o mundo espiritual, conforme, inclusive, no nosso lar. O André Luiz não fala daquelas aves que iam alimentando os miasmas psíquicos para facilitar a volitação. Então, nós vamos perceber que tudo na vida, ou seja, no universo, é mudança, é evolução. Joana diz assim, olha, é muito maravilhoso ouvir Joana, ela diz assim, o amor de Deus, ele vibra em todo o universo, ama o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Então, o amor ele se dá através da reencarnação, através das leis, porque como que Deus administra as suas criaturas e a sua criação? Através das leis, ele não sai vigiando um ou outro. Essa ideia de estar... Isso é uma visão do Deus humano, do Deus antropomórfico. Ele criou as leis, por isso que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. A moral é isso, né? A moral pesa. Excelente. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Sim? Eu? Não sei, eu estou olhando. Você estava olhando, assim. Eu estava aguardando. Eu também, apesar do cabelinho branco, não tenho muitos anos de estudo da doutrina. Então, eu sou quase que uma iniciante, então estou engatinhando. Todos nós somos. Vocês estão engatinhando, então, há mais tempo. Mas eu tenho uma curiosidade. Com toda a evolução que nós buscamos através da doutrina, eu sou espírita desde os 13 anos, eu só não estudava. Agora que eu estou estudando, mas a fé está dentro de mim desde então, desde um primeiro contato que tive. Então, a minha curiosidade é saber se todos nós, apesar da evolução que buscamos e que conseguimos um cadinho assim em relação ao todo, todos nós, quando fizermos a passagem, nós vamos para o umbral ou alguns passam direto? Muito bem, gratidão pela pergunta.
Primeiro, a maior religião e a melhor religião, acima de tudo, é a nossa conduta. Quando Jesus diz assim, olha, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Vamos responder lembrando o livro Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o encontro daquela mulher magnífica que é Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma mulher sonhadora, além do seu tempo, como diz a garotada, fora da curva. E num dado momento de muita dor e sofrimento, como todos nós trazemos mais ou menos na família, e num momento de grande dificuldade, aquela que ajudava nos afazeres domésticos, disse, Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala do pão, do peixe, da pedra, mas ele fala que há uma casa do Pai e essa casa tem muitas moradas. Ele diz que todos aqueles que têm sede e fome de justiça vão encontrar o aconchego neste Pai. Vamos ouvi-lo. E ela foi, disfarçadamente. E quando ela se misturou à multidão, foi amor à primeira vista. Quando Jesus coloca, vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Joana de Ângeles bebia, eram quase gotas de orvalho no deserto da dor da sua alma. E ela deu um jeito naquela tarde e noite de encontrar Jesus na casa de Pedro. E quando ela bate à porta, ela ouve aquela voz terna e amiga, entre, Joana, entre. Quando ela abre a porta e ela olha, é Jesus. E ela surpresa diz, mas Senhor, o Senhor me conhece. E ele tocando-lhe as mãos suavemente, com ternura e carinho, diz, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. E das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, não importa se você vai passar no umbral, não vai passar, importa o seguinte, todos nós estamos no coração de Deus, na tutela de Jesus. Mais importante, estou dando o melhor que eu posso. E quem dá o que pode, está dando tudo. Fala de novo, eu estava no mudo. Muito obrigada, vou continuar confiante. Gratidão, Jesus nos abençoe. Ótimo. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Lacordé, Oi? eu vou pedir para você fazer a nossa oração final, mas Com carinho. antes, se você puder, talvez só fazer uma consideração quando você disse, né, Jesus está no leme, para ficar essa mensagem de confiança, né, e dentro do que o Alexandre trouxe, quantas vezes a gente sente essa angústia, porque a gente vê tantos episódios tristes acontecendo do nosso lado, às vezes mais distante, mas que a gente tem essa mensagem final aí de confiança, com Jesus está no leme, e a sua oração final. Obrigada. Muito bem. Bem, Jesus não está longe. Jesus não está perto. Jesus está onde nós permitimos que ele esteja. E ele é uma realidade, ele é o antídoto para todos os nossos males. Ele que poderia ter descido num dorsal de aço, veio na simplicidade da manjedoura. Ele nasceu não na cidade dos seus pais, contrariando todas as tradições. Depois de perambular dentro do ventre da sua mãe, andando aqui e acolá, pedindo, prestes a nascer, seu pai pedindo que alguém desse, o albergasse. Minha esposa está prestes a ter um filho. Ninguém deu o espaço que lhe faltava, ou que fosse lhe incomodar. Quem deu, deu o que sobrava. Mas mesmo assim não foi dentro de casa, foi lá com os animais. E ele é aquele que é o nosso Rei Solar.
Então vejamos que na sua trajetória, todas as vezes arrumaram ciladas para ele e nenhuma vez ele caiu em uma cilada. Por que ele não caiu? Porque ele é a verdade, é o exemplo da verdade, é o exemplo da luz. A cilada é a sombra, onde a luz chega, esclarece, ilumina. Então, quando nós adentramos a doutrina espírita, e ela também adentra a intimidade das nossas almas, nós vamos viver o Evangelho de Jesus como sendo uma realidade para os nossos dias. A mensagem do Cristo não é uma mensagem para o outro, é uma mensagem para nós. Às vezes nós estamos numa reunião, ou numa palestra, ou lendo uma mensagem, e dizemos, vou levar essa mensagem para o fulano, está boa para ele, ó. Quem devia estar nessa palestra é o outro. Isso é mecanismo de projeção. Nós vivemos um momento da pandemia, e ouvimos muito dizer, olha, estamos tudo no mesmo barco. Não, nós não estávamos no mesmo barco. Nós estávamos no mesmo mar revolto. E muitos criaram a doença da revolta, a doença da incompreensão, a doença da dificuldade de relacionamento. E aqueles outros que, mesmo doente, agiram com saúde, a saúde da oração, da meditação, do acreditar que o que fizer a parte dele, nosso Senhor e Deus nunca falta. Quando Jesus disse, cuidai do reino dos céus e a sua justiça, e o demais será dado por acréscimo. Em momentos antes perguntaram a Jesus, Senhor, e onde está o reino dos céus? Dentro de vós. Então, em outras palavras, é Jesus nos recomendando, cuide da sua intimidade, cuide do seu coração, dos seus pensamentos. O que vier de fora, deixa comigo. E Emmanuel diz assim, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. É Jesus no leme. Mas vamos um pouco mais. Quando Jesus diz assim, se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis com vosso filho, que momentaneamente sois mau, o que não fará Deus por todos nós? Então, onde nós estivermos, como estivermos, estamos no coração de Deus e sob a tutela amorosa de Jesus. Vamos orar. Busquemos lembrar do carinho, da ternura, do amor de Jesus. Quando ele diz, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá estarei. Permitamos Jesus estar conosco. E neste momento, como se estivéssemos abraçando com Jesus, dizer, Senhor, venha ao nosso encontro, Jesus. Como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e o ajudar-te a se transformar no estandarte do vosso evangelho, junto aos gentios. Venha, Jesus querido, ao nosso encontro. Como vieste ao encontro da vendedora de ilusões, Maria de Magdala, e ajudar-te a encontrar o sentido existencial, o seu verdadeiro amor, e a transformar-te numa mão abnegada junto aos leprosos e uma difusora, propagadora em espírito e verdade do seu evangelho. Vem, Jesus, ao nosso encontro, como vieste ao encontro da insegurança, da dubiedade de Pedro, e o ajudaste a se transformar no estandarte do vosso evangelho. Neste momento, Jesus, em que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento, nós lhe pedimos, recordando o nosso pobrezinho de Assis, Senhor, fazei-nos instrumentos da sua paz e ajude-nos a internalizar as lições sublimes do vosso evangelho,
e a nos manter nossas mãos ocupadas no bem, comprovando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a ti pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, do trabalho. E que possa, Jesus, essas vibrações chegarem aos nossos irmãos da Ucrânia, aqueles que desencarnaram, que estão no mundo espiritual na tormenta, e aqueles que estão passando pelos horrores da guerra, em favor, Senhor, dos agressores, em favor, Mestre querido, de toda a humanidade. E te rogamos, dê-nos a tua paz, hoje e sempre. A nossa gratidão, Jesus, que assim seja.